Tá começando mais um Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar. E hoje eu venho aqui com um tema muito interessante, talvez para aqueles estudantes que visam aí dar um passo a mais na carreira, um passo onde vai fazer com que você possa crescer e expandir os seus conhecimentos. Esse passo é justamente sair do Brasil. Você já parou para pensar como que poderia ser esse tipo de intervenção fora do nosso país? Você já parou para pensar o quanto você poderia aproveitar se você de repente buscasse um outro local para você estudar e expandir os seus conhecimentos? Então, esse é o tema de hoje e é claro, a gente não vai deixar de lado o nosso querido exercício físico e para isso, hoje a gente vai contar com uma profissional de educação física, a professora Isabela Roque Marçal, ela que é também especialista em saúde cardiovascular pelo Dante Passanese e atualmente mestranda do curso da Unesp de Bauru de Atividade Física e Saúde e que hoje está na Bélgica fazendo o seu mestrado, o que é uma modalidade que a gente chama de mestrado sanduíche, onde uma parte do seu curso é feito fora do Brasil. Então, hoje, Isa, muito obrigado pela sua participação. Olá, Renato. Gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa minha experiência e muito legal também estar compartilhando essas ideias com você. Isa, eu que agradeço. É sempre uma honra ter vocês perto aqui, né? Pessoas aí que fizeram parte do nosso convívio. É sempre legal rever as pessoas, né? Lembrando, gente, que neste isolamento social, evidentemente a Isa está na Bélgica, né? Então a gente está fazendo essa videochamada aqui, né? Mas é sempre bom ter pessoas que a gente teve contato aí, próximas, para a gente compartilhar o conhecimento. Isa, vamos lá, vamos começar falando do início. Como é que você teve essa oportunidade? Como é que foi você sair do Brasil? Vamos tentar aí esclarecer para quem está ouvindo. De repente você coloca uma sementinha nas pessoas aí para saber como é que é ir fora do Brasil, estudar e ter essas vivências. Então, primeiro passo, o que aconteceu? Você começou o mestrado e aí, como é que foi essa oportunidade? Bom, vamos lá então. Acho bom eu começar desde a minha formação, né? Quando eu concluí o bacharelado em Educação Física. Logo depois eu queria atuar um pouco na parte prática, então, mas também não deixando de lado os estudos, então fui para especialização no Dante Passanese, onde eu sou suspeita, que é um lugar que eu amo, que eu aprendi muito com vocês, com todo o pessoal lá. E logo depois de um ano de Dante, eu terminei a especialização em São Paulo, retornei a Bauru, onde prestei o processo seletivo da Unesp para pós-graduação. O processo seletivo, então, foram 2 provas, já havia conversado com o meu orientador anteriormente, e eu escolhi a área de Atividade Física e Saúde, né, o programa de motricidade da Unesp de Bauru. E logo depois disso, já ingressei no mestrado, estou aí há 2 anos. Tive apenas um mês de bolsa CAPES, logo após isso saiu a minha bolsa FAPESP. A gente acabou mandando um projeto, o projeto do meu mestrado é com hipertensos, né? De hipertensão, então com 2 tipos de treinamento nessa população, onde a gente acabou avaliando as respostas agudas, né? Agora eu já estou um pouquinho indo para a reta final, já terminamos as coletas. E logo depois disso eu acabei submetendo a bolsa de estágio para pesquisa no exterior da FAPESP, a BEP, onde foi aceita. E aí eu vim para cá com a proposta de 2 estudos, né? Então atualmente eu estou na Universidade Católica de Louvain, que é na Bélgica, na cidade de Leuven, né, Louvain em português, sob a orientação da professora Veronique Colinersi, que era uma das minhas ídolas na área de hipertensão. Então, quando eu consegui o contato com ela, consegui agendar uma reunião, foi muito bacana, e ela sempre foi muito solícita. Acabamos enviando o projeto para a FAPESP, foi aprovado, então eu vim para cá com uma proposta de uma revisão sistemática, que ela é craque, fera nessa área, e uma intervenção clínica, né, onde a gente está trabalhando com doença arterial periférica aqui com os pacientes. Aí fora isso, aqui dentro, do lado ali do nosso laboratório, nós temos a REAB, que é uma junção tanto do hospital quanto da universidade, então nós temos diversas turmas, mas o foco ali é a cardiovascular do nosso laboratório, porque o nosso laboratório é de doenças internas, mas também existem outros
tipos de reabilitação que acontecem ali dentro do hospital. Então, tem a parte só respiratória, e agora a gente está também com pacientes com alta de Covid. Mas o foco do nosso laboratório é a cardiovascular. Aqui eu tô para essas duas pesquisas, né? Onde eu fico 6 meses, já estou terminando, mas é uma experiência assim fantástica. Ai, que legal. Eu acho que isso daí só fez você crescer, né, como pessoa e também você ter novas visões. Eu acho que o interessante de tudo isso é você tomar essa iniciativa, essa coragem para sair do Brasil. Você teve alguma dificuldade para você conseguir sair, assim? O que foram as principais barreiras que você no começo sentiu e talvez pudessem falar assim para você: não, é melhor ficar por aqui mesmo, termina a sua dissertação aqui e aí você dá seguimento, sabe? Aquela coisa que às vezes vem na nossa cabeça e vem colocando às vezes alguma barreira. O que você poderia falar se você fosse falar para uma pessoa que está interessada em fazer um curso no exterior, mas está com aquele certo receio? O que você teria a dizer? Eu acredito que é um receio normal da nossa parte, tanto que era o meu primeiro intercâmbio, então quando eu já pensei na proposta aí para meio ano no exterior, primeira vez fora, um país que eu não dominaria a língua nativa, né, que aqui pode ser tanto o francês quanto o holandês. Claro, algumas dúvidas vieram, e agora eu vou, não vou, o que eu faço? Mas quando você tem que ser muito focado e saber o que você quer nesse sentido, porque eu escolhi a orientadora que eu queria, eu escolhi a universidade que eu queria, por já ter me ambientado com os estudos que eles estavam fazendo. Entrei em contato claro, meu orientador me deu uma supervisão no Brasil, mas eu tive esse contato direto com a orientadora, então ela me deixou muito segura, me contou da cidade, se era seguro ou se não era, como eram as experiências aqui. Aí logo após isso eu conversei com uma aluna que é doutoranda também no laboratório. Então, com isso e fora o suporte todo que a FAPESP dá para os alunos, né? Então é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Claro, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus, né? E agora? Mas são questões de ambientação, você vai conhecendo a cidade, vai conhecendo o laboratório. Hoje eu tô há 2 semanas para voltar e já tô até um pouco triste de ter que ir embora, né? Que você acaba acostumando com a cidade, a universidade, os colegas de trabalho, todo mundo. Que legal. Eu acho que, assim, isso deve ter sido assim, num primeiro momento, uma forma muito difícil de lidar com tudo isso, porque é uma mudança muito grande, tanto de cultura quanto de local, né? E enfrentar esse monte de dificuldade, ele talvez faz com que a gente extraia o melhor da gente. Posso estar errado? O que você acha disso? Não, com certeza, a gente está certo. Faz a gente aprender muito, né? Como a gente estava conversando anteriormente, eu vim do Dante, então eu estava acostumada com uma área hospitalar, e logo após eu voltei para um laboratório, que já é um pouco diferente, a equipe muda um pouco o perfil, e aí agora eu voltei para um hospital e ainda com belgas. Então, assim, muda bastante. Eles são diferentes culturalmente, eles são diferentes de trabalho em equipe, eles são um pouco mais fechados em alguns momentos, mas por eles saberem que a gente está vindo de fora, eles tentam se esforçar, porque eles, ainda mais brasileiro, eles sabem que o brasileiro gosta mais de um contato, né, de conversar. É incrível, assim, eu recomendo para todo mundo que está buscando novas experiências profissionais, experiências culturais, experiências de dominar uma língua, porque aqui eu acabei que 24 horas eu trabalho com inglês, e mesmo no contexto da pandemia, que eu cheguei, deu 3 semanas exatas e fechou toda a cidade, fecharam todas as lojas, o hospital em si, a pesquisa teve que parar. E aí foi a hora que eu pensei, e aí, né, fico, não fico, o que eu faço? Porque ninguém sabia nada, corona, o que podia ser, o que não poderia. Aí eu acabei trabalhando de casa 4 meses, praticamente, aqui, de 6. E eu tive a sorte de escolher uma equipe sensacional. Então a gente tinha reuniões quase diárias, até às vezes para ter um contato com a minha orientadora, fazer essa questão de ver como a gente estava e sentir, ver como a quarentena estava afetando a gente ou não. Quando começou a liberar, aí aos poucos,
pro escritório aqui, né, pro laboratório, que é um escritório à parte que a gente trabalha também, eles liberaram pra gente mudar um pouco o ambiente, para não ficar tão pesado ficar dentro de casa. Foram, assim, situações que eu tive que ir lidando, aprendendo. Não foram tão fáceis, claro, mas foram desafiadoras. E hoje eu sei que eu aprendi muito com toda essa experiência. Vai muito além do conhecimento técnico que você desenvolve aí, né? Porque vocês mexem aí com treinamento físico, mas nesse sentido você vai mais para um lado que você vai ter que se ambientalizar, você vai ter que conhecer as pessoas, e isso na nossa rotina de trabalho é muito diferente, porque a gente está acostumado com um perfil de pessoas aqui no Brasil, mas que quando a gente sai daqui as pessoas são muito diferentes, e ainda bem, né, que como você falou, eles ainda tentam ser mais sociáveis e aí tentar desenvolver um pouquinho mais de, vamos dizer assim, dessa aproximação, né, uma vez que você, num país onde a gente temos muita afinidade com as pessoas, né. Bom, Isa, eu acho que, assim, uma coisa que é interessante, que talvez as pessoas também gostem de saber, né, já que você está na Bélgica, como é que é o treinamento físico aí? Como é que as pessoas são? Como é essa cultura do exercício físico num país europeu? Então, aqui eu fiquei um pouco surpresa da forma como eles são preocupados com saúde e bem-estar. Por um lado, por exemplo, aqui eles praticamente não usam carros, é bicicleta para tudo. Todo cidadão aqui tem uma bicicleta, tanto que eu cheguei e a primeira coisa que me recomendaram foi alugue sua bicicleta. Então eu tenho minha bicicleta, uso minha bicicleta para tudo. No Brasil eu só podia andar de carro, então, nossa, o fato de andar de bicicleta aqui é muito legal, você poder ir trabalhar de bicicleta, voltar, ir para academia de bicicleta, voltar. Então eles acabam fazendo exatamente tudo de bicicleta e aí eles acabam sendo um pouco bem mais ativos, acho, comparados com a gente no Brasil, só do fato de ir trabalhar e voltar de bicicleta. Aí, fora isso, eles têm os alimentos aqui, ao contrário do nosso, eu acredito, os alimentos mais saudáveis são mais acessíveis em relação a preço. E principalmente os veganos, por exemplo. Aqui na Bélgica, se eu não me engano, tem a segunda cidade mais vegana do mundo, que é perto de Bruxelas, e é uma comida acessível. Então, eles, da mesma forma que eles gostam muito de churrasco, e aqui tem muito porco, muita carne, também tem o outro lado, a fruta, o morango aqui é maravilhoso, eles fazem de uma forma bem mais saudável e a fruta fica mais gostosa. E tem essa parte vegana que eu achei sensacional também, que eles se cuidam muito. E a parte de exercício, qualquer horário que você for para um parque, qualquer horário que você for para a rua, você vai ver alguém praticando exercício. Eles têm muito esse hábito de se cuidar, isso é muito legal. E eu até me questionei, mas será que é a nova geração ou será que os idosos também são assim? E aí eu tive minha resposta, que a academia reabriu, a academia da universidade, que a comunidade também tem acesso e é uma academia muito legal, tem um suporte muito bom. É dentro de um centro de esporte que tem tudo que você imaginar, de primeira, assim, de piscina, quadra, tem o campo de futebol americano, tem um parque dentro desse centro de esporte, atletismo, tudo. E aí no horário que eu reservo só tem idoso no meu horário. E eles vão pra academia e fazem tudo bonitinho, eu fico impressionada, assim. E aí o outro lado da moeda, claro, que aqui, por exemplo, na reabilitação em relação ao perfil dos pacientes, é que agora eu tô trabalhando com doença arterial periférica. Então, uma coisa que eu fiquei bem impressionada é que 80% praticamente dos pacientes atendidos são fumantes. Então aqui eu acho que em relação à saúde acaba diferenciando um pouquinho do Brasil em relação ao fumo. Aqui eu acredito que eles fumam mais. Mas em quesitos de saúde e atividade física, aqui eu acho que a própria estrutura da cidade, por exemplo, todo mundo usa bicicleta, tudo eles vão a pé ou caminham até o trem. Acho que faz mais eles serem mais ativos. Isso é impressionante, né? Porque você já imaginou uma estrutura como São Paulo se tivesse uma condição dessa, né? A gente tem pouquíssimas ciclovias, às vezes ciclofaixas, que permitem com que a gente se desloque, mas ainda com uma certa restrição e ainda com uma certa discriminação, vamos dizer assim.
por parte aí tanto da população que ainda não está acostumada. Na verdade, eu acredito que é muito nesse sentido, né? E como já é uma coisa tradicional, isso funciona de uma maneira mais com mais fluidez. E dessa forma as pessoas aderem muito mais. E com certeza isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma vez que se você aumenta o gasto de energia de base, de repente você tem aí muito maior níveis de saúde pública como um todo. E você percebe que aí o espaço dos profissionais de educação física, aliás, existe profissional de educação física aí? Como é que funciona? Aqui no Brasil a gente tem uma graduação. Como é que funciona na Bélgica? Então, aqui nós temos sim um profissional de educação física, mas o curso que eles desenvolvem aqui é Sport Science. Então você vai ser um profissional de ciências do esporte. O que eu acho que muda muito do Brasil para cá é que esses cursos de bacharelado aqui são no máximo 3 anos. E normalmente, quando os alunos saem, eles já emendam no mestrado aqui. Só que o mestrado aqui ele é um pouco mais... É como se fosse o nosso mestrado profissional aí. Ele não é tão científico. E acho que por conta disso ele é muito rápido. Então, aqui é normal você já fazer o bacharelado e sair com o mestrado. Porque dura 1 ano ali, é quase um TCC, mas não é nada tão científico quanto o nosso mestrado. Isso é uma diferença muito grande, porque o que eu percebi aqui é que a exigência do mestrado no Brasil é praticamente um doutorado aqui fora, em relação a tempo, a disciplina, a pesquisa em si. Tanto que aqui muitos deles já fazem o bacharelado, terminam esse mestrado em questão de 4 anos, que é praticamente o nosso tempo de bacharelado aí, e já emendam pro PhD, né, que é o doutorado aqui. Nossa, e o pessoal aqui do Brasil, quando vai para aí, tem uma boa aceitação nesse sentido? Tem sim, é bem legal. O pessoal aqui, tanto que antes de eu vir, tinha uma aluna doutoranda já no laboratório brasileira, então eles já sabiam bastante da cultura brasileira. Acho que a questão de... A pesquisa abre muitas portas, né? Acredito que todo laboratório internacional é construído por alunos internacionais. Então, aqui eles têm isso muito forte. Por exemplo, aqui, no momento estou eu, de estagiária, tinha um aluno que era da Grécia e tem uma aluna do Suriname, por exemplo. E no hospital em si, na área da pesquisa especificamente, se você for pro office, né, que é o escritório só de quem é pesquisador, tem várias nacionalidades. Então isso eu acho que é uma porta que a pesquisa te abre, que eu acho incrível, assim. Eu acho que essa vivência que você está tendo aí, dessa possibilidade de você abrir a sua mente, você ver novos horizontes, é uma coisa que muita gente deveria ter, se puder, claro, ter essa oportunidade, não só a nível profissional, mas eu acho que é um nível pessoal, porque eu acho que isso engrandece muito e faz com que a pessoa veja e também valorize algumas diferenças culturais que temos aqui, que se tem aí. Eu acho que a gente tem que tentar sempre absorver o máximo do melhor de cada lugar que você viver. Porque, perceba, né? Você falou que o nível de pesquisa científica que temos aqui na área de educação física é uma das melhores do mundo. A escola de educação física, por exemplo, da USP, é uma das melhores do mundo. A gente percebe que o profissional de educação física no exterior, ele deve ter sim uma força muito grande, um respaldo grande, porque em vista de alguns outros lugares, ainda aí é um curso de graduação, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é um curso de extensão quase. A Austrália funciona de uma maneira similar e as pessoas acabam enxergando aqui como um lugar onde a fonte de conhecimento ela é muito rica, porque para você ser profissional de educação física no Brasil, para quem não sabe, você tem que fazer uma graduação de 4 anos para você ser bacharel, ou de 3 anos para você ser licenciado, que é o profissional onde trabalha somente na escola. Você tem que, a partir daí, ser credenciado ao Conselho Regional, e aí sim você pode atuar. Não é simplesmente a pessoa sair prescrevendo algum tipo de movimento à toa, aleatoriamente, né? A gente sabe que toda área tem os seus profissionais bons e ruins, mas de modo geral, o pessoal ele tem uma bagagem muito grande em saber diversificar muito o movimento, e o movimento é uma coisa essencial, porque hoje em dia a gente está vendo que quando a gente não pode se movimentar, o quanto de prejuízo a gente tem. Quando a gente está ficando em casa, a gente tem muita gente com dor nas costas. Uma das principais palavras mais pesquisadas no Google no mundo hoje em dia
é dor lombar. E olha só, por quê? Porque a inatividade física acabou ficando maior, porque as pessoas não fazem o mínimo, né? Por exemplo, como você citou aí, o pessoal faz tudo de bicicleta, então pode ser que nesse sentido as pessoas tenham um perfil diferente metabólico só por conta de ter um hábito diferente. Eu acho que isso é muito interessante, é muito rico e sempre vale a pena a gente estar compartilhando, né? Isa, eu queria te agradecer muito porque eu sei que não é fácil a gente sincronizar as agendas. Pessoal, para quem não sabe, aí a Bélgica fica 5 horas a mais do que aqui no Brasil, e até a gente conseguir essa entrevista com a Isa para sincronizar com ela no laboratório e aí a correria que a gente está tendo no dia a dia é muito difícil. Então eu queria te agradecer muito por você compartilhar um pouquinho dessa sua vivência que você teve aí, que com certeza vai ser muito rica. E te perguntar uma última coisa. E aí, volta ou não volta? A Bélgica, no caso, né? Porque pro Brasil você tem que voltar. Mas e aí, vai voltar para aí depois? Olha, pergunta de 1 milhão. Não, mas eu vou voltar para o Brasil. Daqui 2 semanas é meu voo de volta. Vou defender meu mestrado. Já penso em emendar para o doutorado. No doutorado, eu com certeza quero outra experiência no exterior. Não sei se necessariamente na Bélgica, mas eu acho que é algo que agrega muito. Foi bem o que você disse, né? É uma experiência tanto profissional quanto pessoal, que todo profissional e toda pessoa deve procurar, e só engrandece. Também, assim, a gente valoriza muito o que a gente vê aqui, a gente percebe algumas diferenças do que a gente pode melhorar, eu acho que isso que é importante, mas também, como você disse, nós temos ótimas faculdades, ótimas especializações. O Dante, para mim, na minha percepção, me preparou para estar aqui dentro da área de cardiologia, dentro desse hospital. Então, a gente também tem que valorizar o que a gente tem no Brasil, né? Principalmente pesquisa, que a gente acaba fazendo alguns milagres, mas às vezes de não ter a estrutura suficiente, mas não deixa de estar ao nível das pesquisas de primeiro mundo, né? Então, eu que agradeço o convite. Estou aberta aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser alguma informação, quiser vir para a Bélgica. Como é que faria para alguém conversar com você? Como é que são as suas redes sociais? Como é que se algum estudante quiser perguntar alguma coisa, falar, Isa, eu vi lá no Pode Treinar, como é que faz aí para a gente achar? Opa, modo mais formal, se alguém tiver interesse, é meu e-mail, isabela.marcal@unesp.br, e aí estou sempre à disposição, Facebook, Isabela Roque Marçal, Instagram, Isabela Marçal, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Marçal é com C cedilha? Marçal com C cedilha. No e-mail é sim. Legal. Isa, então, brigadão mesmo. Espero aí também a gente conversar em outros episódios, você poder participar, talvez no Brasil, talvez na Bélgica, não sei, mas que você volte a contribuir aí, a gente falar também de outros movimentos, de outras atividades, mas com certeza aí, mais parabéns mais uma vez pela essa conquista que você está tendo aí, tá bom? Um grande abraço para todos, pessoal, e espero nos ver no próximo episódio. Tchau, tchau!